Muito bom dia a todos os participantes, são todos muito bem-vindos. Nós iremos iniciar o nosso dia com uma nota de abertura do nosso representante Jaime Comis, para dar as boas-vindas a todos, presencialmente e online, que estão aqui conosco. Irei convidar ao Jaime Comis, por favor, para proferir a sua nota de abertura. Muito obrigada. Bom dia a todos. Nota de abertura. Ontem praticamente já foi tudo dito. Vocês já estão mais ou menos familiarizados com a razão de estarmos aqui, mas as formalidades fazem sempre bem e ajudam também a refletir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao workshop de desenvolvimento e implementação de estratégias para aumentar a competitividade das PMEs no contexto da exportação. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Eu não precisava de ler isto, porque isto é uma coisa que se diz assim, e é verdade, não era preciso escrever. A UNIT está satisfeita em ter a vossa companhia e o vosso interesse. Gostaria de começar agradecendo a todos os nossos parceiros, especialmente à União Europeia, ao Standard Bank, pelo apoio inestimável para a realização deste evento. A colaboração entre estas instituições é fundamental para promover o crescimento e a competitividade das PMEs em Moçambique. O nosso objetivo hoje é abordar estratégias práticas e eficazes que possam ajudar a mudar as PME a superar desafios comuns no processo de exportação. Acreditamos firmemente que a capacitação contínua e o investimento em inovação são essenciais para o sucesso no mercado internacional. Teremos um dia repleto de apresentações, debates e compartilhamento de experiências que, sem dúvida, serão extremamente enriquecedores. Esperamos que todos os participantes aproveitem ao máximo as discussões e levem consigo conhecimentos valiosos que possam ser aplicados em suas próprias instituições provedoras de serviços de negócios e empresas. Agradeço novamente a todos pela presença e participação. Vamos iniciar este workshop com entusiasmo e comprometimento para construir um futuro mais competitivo e próspero para as PMEs moçambicanas. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, representante Jaime Comis, pela nota de abertura. Ontem nós fizemos um evento mais alargado, em que tivemos o Standard Bank presente, e hoje é somente para dar as boas-vindas e fazer o kickstart do nosso evento. Iremos ter a nossa primeira sessão de moderação, que será liderada pelo Sr. Jaime Comis, e irá falar sobre desafios comuns enfrentados pelas PMEs no processo de exportação. Irei então convidar o Sr. Jaime Comis para fazer a moderação desta sessão. Muito obrigada. Obrigado. A chatice destes eventos pequenos e íntimos é que temos sempre as mesmas pessoas a falar. Vão ter muito Jaime, muito David hoje, muita Úrsula, mas espero que sejam pacientes e compreensivos. E então, nós vamos iniciar esta sessão sobre os desafios comuns enfrentados pelas pequenas e médias empresas no processo de exportação e onde, para orientar a discussão
Há umas perguntas de base, como quais são os principais desafios que as PMEs enfrentam ao tentar exportar os seus produtos, como é que as PMEs podem superar barreiras logísticas e burocráticas nos mercados internacionais, exemplos e experiências pessoais dos participantes sobre obstáculos enfrentados na exportação. E temos também questões ligadas, pronto, tanto para os presentes fisicamente e online, que é quem gostaria de partilhar uma história pessoal sobre um desafio de exportação e como foi superado, que eu chamaria dar o seu testemunho para até motivar os demais. E no chat, que é mais difícil fazer esta interação, gostaríamos de saber, se possível até por texto, por escrito, quais são as maiores barreiras que enfrenta ao tentar exportar os seus produtos. Compartilhe experiências e soluções. E então vamos avançar. Vamos ter também aqui a apoiar na moderação a Neuza Xavier e a Úrsula Paes. E neste momento eu ia pôr à vossa consideração as perguntas que foram colocadas e nós interativamente vamos colaborar no sentido de dar o nosso, como é que vou dizer, contributo normativo e experiência na base daquilo que temos ainda a fazer no Promove Comércio. Mas não sei se há voluntários já pré-alinhados. Não há, é mesmo para Kickstart. As perguntas iniciais e depois Está bem. Ok, então, aqui, antes do David fazer a apresentação, eu gostava de comentar, com base numa experiência com a experiência da Unido em programas anteriores, primeiro gostava de referir que, e acho que tinha dito ontem, que exportar para um mercado exterior é, de facto, aquilo que as PMEs desejam, seria o objetivo final e mais nobre da estratégia da empresa, é conseguir posicionar-se de maneira ativa e lucrativa no mercado exterior. Mas há outras formas de exportar e até que eu diria que são formas de testar a capacidade das PMEs de exportar, que podem acontecer mesmo antes de fisicamente o produto, o serviço e a presença da empresa estar no mercado exterior. E eu tinha feito referência à substituição de importações num mercado onde nós dependemos, o nosso consumo é essencialmente moldado por produtos importados. Então, a substituição de produtos importados tem que ter a mesma qualidade que o produto, o produto de substituição tem que ter a mesma qualidade que o produto importado. Quer dizer, quando estamos a entrar numa estratégia de substituição de importação, indiretamente estamos a habilitar-nos para competir no mercado de exportação. Se eu quero produzir uma pasta dentífrica nacional, ninguém vai comprar essa pasta dentífrica se ela, em qualidade e em preço, no mínimo não for equiparável àquelas que nós já conhecemos e que são produtos de multinacionais que são omnipresentes. Então, eu, para conseguir entrar neste mercado, eu vou ter que ser capaz de competir com estes produtos que já são de grande qualidade e logo, se eu já estou a competir, eu estou a um passo de também poder conquistar mercados fora. A outra forma que eu referi ontem é fornecimento aos megaprojetos. A maior parte dos megaprojetos
têm origem em países que são os nossos destinos preferenciais de exportação. E eles aqui, em Moçambique, a implementar o seu procurement, eles regem-se por aquelas mesmas regras, eles regem-se pelos padrões mais altos, tanto mais que os acionistas que não tolerariam que eles atuassem de outra forma, porque eles regem-se por padrões e referências internacionais. São multinacionais, estão em vários mercados, eles não podem sujeitar-se a uma regra em cada mercado, eles estabelecem o padrão mais alto e é esse padrão que governa a sua intervenção nos vários mercados. Logo, quem entra nas suas preferências de procurement também está indiretamente a habilitar-se para exportar para os países onde essas regras são dominantes e está a fornecer ainda sem os riscos e a logística de ter que pôr o produto fora. Mas quando chegar a essa altura, já praticamente só tem que aprender a liderar com todo o expediente técnico-administrativo de exportação, mas a qualidade do produto, a competitividade do produto já não é preocupação. Então, eu queria, fiz estas observações que era só para dizer que o mundo da exportação é um mundo vasto. E uma última observação é que é possível ter um produto que não tem consumo, não tem procura no mercado nacional, por razões conjunturais, mas tem uma procura excessiva no mercado internacional. Então, é possível nós criarmos riqueza, retermos empregos no território nacional, até criarmos novos empregos, sem colocarmos o produto no país, fazendo esse produto com talento nacional, matérias-primas nacionais e energia nacional e indo buscar divisas a outros mercados. Esta é outra perspectiva que também temos que começar a abraçar. E eu ia passar a palavra ao nosso orientador, ao David, mas queria que tivessem aquelas perguntas de background que foram colocadas em mente e estes cenários que eu também coloquei, só para ampliar as perspectivas da nossa discussão. Over to you. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à sessão. Bom, ontem já havíamos ditado as regras da casa, mas porque imagino que hajam novos participantes online, acho que vale a pena lembrarmos um bocadinho das mesmas regras, não é? Então é importante que as pessoas que estão a participar online coloquem os seus nomes e a instituição da qual fazem parte, para que melhor possamos identificar cada um dos intervenientes. E outra regra importante, temos aí o chat, que já foi muito bem referido, não é? Que podem usar para colocar as vossas questões e contribuições. E o microfone tem que manter-se desligado enquanto não estiverem a fazer a intervenção e podem levantar as mãos caso queiram intervir oralmente. Portanto, hoje nós temos dois temas essenciais, não é? Não vamos nos alongar muito, porque temos apenas dois temas essenciais, não é? Que têm a ver com os desafios, que foi muito bem aqui referenciados, e estratégias, não é? Desafios que as empresas têm no processo de exportação e estratégias que podem ser usadas para aumentar a competitividade das empresas neste processo de exportação ou de internacionalização. Um alerta importante para quem está a participar destas sessões desde quarta-feira da semana passada, quinta-feira, dia 18, onde reparar que vai-se verificar algumas repetições, não é? Algumas redundâncias em alguns assuntos e é preciso informar que estas redundâncias são necessárias, não é?
são necessárias porque estes assuntos estão ligados, de alguma forma até interdependentes. Nós temos seis sessões, não é? Para este programa de capacitação para as BDS, são 6 sessões, todas elas relacionadas ao processo de exportação, pelo que quando notarem qualquer redundância, é só entenderem que na verdade a redundância está sendo feita por uma necessidade que tem a ver, ou que está integrado no próprio processo de implementação do programa de seis sessões. E como disse, os assuntos estão ligados e de alguma forma mesmo interdependentes. Portanto, e só para mostrar mesmo que eles estão interligados, a nossa introdução tem mesmo a ver com isso. Repare, estamos a falar de desafios. Na primeira e segunda sessão nós já tínhamos de alguma forma falado da questão de desafio. Hoje vamos continuar. Ok? Vamos continuar, não vamos trazer coisas totalmente novas, algumas coisas serão novas, digo coisas não abordadas nas sessões passadas, mas vamos, nesta introdução, lembrar de alguns desafios, se é que não estão lembrados, de alguns desafios que nós abordamos nas 2 sessões passadas. O primeiro desafio é, com certeza, acesso à informação sobre os mercados e sobre os produtos. Mercados que nós pretendemos colocar os nossos produtos e informação especificada sobre o produto que nós pretendemos exportar. O segundo desafio é a conformidade com os regulamentos e os requisitos, não é? Falamos aqui perfeitamente da questão das certificações, falamos da questão de cumprir com o nível máximo de presença dos pesticidas, não é? Nível máximo de presença de metal pesado nos produtos. Portanto, isso tem a ver com conformidade com os regulamentos e falamos também da conformidade com as certificações que são exigidas no mercado da União Europeia e em outros mercados. Portanto, estes 3 desafios que me referi aqui agora têm normalmente resultado em rejeições de produtos. Por isso mesmo é que denominamos como desafios, claramente. Se as empresas não cumprem com estes requisitos, não é? Os requisitos de exportação que têm a ver com a certificação, com conformidade dos regulamentos, quando as empresas não têm acesso à informação, resulta em rejeições de produtos. E na primeira sessão nós abordamos com muita exaustividade toda essa questão relacionada às rejeições, principais razões que levam a que os produtos moçambicanos sejam rejeitados no mercado da União Europeia. Portanto, a presença de metais pesados é apenas um deles, a presença de pesticidas em quantidades não admissíveis pelo regulamento é apenas um deles, a presença de micotoxinas é um deles. Portanto, são várias razões que levam a que os produtos sejam rejeitados no mercado da União Europeia por causa das empresas não cumprirem tanto com os regulamentos como os requisitos e não cumprirem com os princípios inerentes, por exemplo, a certificação em HACCP ou ISO 22000. Portanto, o não cumprimento desses regulamentos, o fato de não terem a certificação, resulta na rejeição dos produtos nesses mesmos mercados. Por isso é que chamamos isto de parte dos desafios que as empresas moçambicanas enfrentam neste processo. A segunda parte que tem a ver ainda com os desafios tem a ver com a adaptação rápida aos mercados, né? Às mudanças que têm ocorrido nos mercados de exportação, os custos de exportação, acesso a talentos e presença efetiva. E isto foi não só abordado na sessão da semana passada, mas também foi abordado na sessão de ontem. Portanto, os temas que nós trazemos, na verdade, os tópicos que trazemos estão diretamente ligados com os desafios que as empresas no geral enfrentam, mas em particular as nossas empresas moçambicanas enfrentam neste processo de exportação. Uma empresa que não está em condições de adaptar-se rapidamente às mudanças que têm ocorrido no mercado, as mudanças que nós perfeitamente abordamos ontem, esta empresa provavelmente terá dificuldades de competir no mercado. Uma empresa que não consegue arcar com os custos inerentes aos processos de exportação. Abordamos ontem e voltaremos a mostrar de novo hoje os custos que são inerentes ao processo de exportação. Empresa que não está em condições de
arcar com esses custos, não vai poder competir claramente com as outras. Se não tem acesso a talentos, claramente não vai poder operacionalizar todo o seu plano de exportação. Portanto, este segundo conjunto de desafios impactam diretamente no sucesso das operações de exportação que as empresas devem implementar para que efetivamente possam colocar os seus produtos no mercado da União Europeia. Portanto, esta parte introdutória era mesmo para lembrar que os desafios nós estamos a começar a discutir nesta sessão de hoje. Começamos, na verdade, na semana passada e continuamos ontem e hoje é apenas uma ligação que estamos a fazer e é por isso mesmo que eu disse, vão notar algumas redundâncias, mas são redundâncias necessárias porque os assuntos estão ligados e alguns deles estão mesmo ligados de forma interdependente. Portanto, esses desafios era mesmo uma questão de lembrar. Vamos entrar para um conjunto de desafios que também estão ligados aos outros, que já nos referimos no passado. Portanto, o primeiro que estamos a trazer hoje tem a ver com as regulamentações que são muito complexas e os custos associados ao seu próprio cumprimento. Nós falamos de regulamentação no passado em termos de cumprimento. Aqui estamos a trazer uma particularidade. Não é só o cumprimento em si, mas é também os custos para o próprio cumprimento. Cumprir com a própria regulamentação está a ela associado um custo. E isto é, de facto, um desafio para muitas das empresas moçambicanas. Em muitos workshops ou webinars que a gente faz, quando abordamos esses assuntos, uma das grandes questões que tem sido levantada pelas empresas é mesmo essa. Como é que a gente vai conseguir fazer as medições? Não é? Que é muito, vamos lá, cobrado exatamente pelas regulamentações. Como é que a gente vai conseguir fazer essas medições a nível local? Okay? Muitas das empresas têm que fazer isso usando laboratórios aqui regionais. Isso requer um custo. Por isso é que estamos a dizer que este é um desafio para as empresas moçambicanas, arcarem com os custos inerentes ao cumprimento dos regulamentos exigidos em diferentes mercados. O outro desafio tem a ver com a adaptação dos produtos aos padrões internacionais de qualidade, não é? A isso também está associado um custo, não é? Um produto que temos, um produto pré-existente, e se quisermos que este produto se conforme com todos os requisitos, não necessariamente regulamentares, mas outros requisitos que muito bem mencionamos aqui ontem, que têm a ver com o processo de qualidade, tem a ver com o sistema de qualidade que está implantado ou não está implantado a nível das empresas, ou tem a ver com a segurança do alimento, ou dos alimentos neste caso. Portanto, é um desafio que a empresa moçambicana há de com certeza ter, ou seja, tem, para poder cumprir com estes mesmos requisitos, por forma que seu produto se conforme com todos os padrões de qualidade internacional. O terceiro desafio tem a ver com as limitações na infraestrutura de transporte e logística, ok? E isto foi de alguma forma abordado aqui na introdução pelo representante nosso da UNID, ok? Há países africanos como África do Sul, Etiópia África do Sul, Etiópia e Quênia são países altamente competitivos a nível internacional em termos de exportação de produtos processados, neste caso, produtos agrícolas processados. E estes países têm uma particularidade, uma característica comum. Eles têm uma infraestrutura logística muito forte. Esses países estão entre os países africanos que têm melhores companhias aéreas. E estes países estão em condições de colocar os seus produtos agroprocessados frescos no mesmo dia por causa das suas companhias aéreas. Elas têm um cargo, não vamos falar da nossa companhia, que vocês sabem o que está a acontecer. Portanto, essa questão da infraestrutura logística existente é muito importante neste processo. Estes países são altamente competitivos no mercado da União Europeia, porque numa manhã podem tirar a sua manga e a sua maçã e colocar no mercado da União Europeia no mesmo dia. E a África do Sul faz muito isso através da sua companhia de linhas aéreas. Etiópia, idem. Etiópia Airways sai da Etiópia para a União Europeia para deixar os produtos. A Kenya Airways também faz isso. Estou apenas a trazer o exemplo de como é que a infraestrutura logística é muito importante
neste processo. E já devem estar a imaginar para o nosso caso como é que é. Tirar um produto agroprocessado, um produto fresco das nossas machambas ou produtos processados e fazê-los chegar ao mercado da União Europeia. É, de facto, um desafio muito, muito grande para o nosso lado. Portanto, nós, de alguma forma, acabamos não sendo competitivos porque acabamos sendo afetados de forma direta pela fraca infraestrutura logística existente no nosso país. E ligado a isso está a questão da concorrência, ok? A concorrência a nível da União Europeia e dos outros mercados é muito, muito alta. Empresas moçambicanas estarão a concorrer com empresas que têm uma grande capacidade, que têm uma grande experiência de marketing no cenário internacional. Parte dessas empresas são essas que têm acesso à infraestrutura de logística que eu me referi antes. Okay? Empresas que já estão a exportar há 5, 10, 15 anos para o mercado da União Europeia têm acesso a essa infraestrutura de logística que é muito forte dentro dos seus próprios países, têm acesso a recursos financeiros para poderem financiar toda a sua cadeia de valor, têm acesso a esses recursos para poderem financiar todo o seu processo de exportação e têm acesso até a recursos para poderem realizar as suas atividades de marketing ou fazer as suas campanhas de marketing nestes mesmos mercados. E esta situação são mesmo prova disso. Ontem tocamos um bocadinho neste assunto, acesso a financiamento vamos lá, facilitado para a área de exportação. Debatemos um bocadinho isso ontem e estamos aqui a trazer mais uma vez como parte dos desafios que as nossas empresas cá em Moçambique enfrentam para poderem exportar. Um quinto desafio tem mesmo a ver com o que estava a dizer, financiamento adequado e acessível para as atividades de exportação, produção, embalagem e distribuição. Parecendo que não, recentemente, não bem recente, uma das nossas empresas enfrentou um desafio neste sentido, que tinha a ver mesmo com a aquisição da embalagem. E felizmente, a proprietária está aqui nesta formação e acredito que vai poder partilhar esta experiência conosco. Okay? As empresas moçambicanas, quando têm a oportunidade de entrar em contato com um potencial comprador dos seus produtos, enfrentam estes desafios que estão ligados com a embalagem. Vocês sabem muito bem como é que é a nossa indústria de embalagem em Moçambique, ainda é muito, muito deficitária. Boa parte dos nossos produtores, infelizmente, ainda fazem a importação da sua embalagem da África do Sul, alguns fazem a importação da embalagem da China. Okay? Isto é de facto um grande desafio. Não poder encontrar a embalagem adequada para seus produtos no mercado local é ainda muito desafiante para as nossas empresas. E isto claramente vai acarretar mais custos para as nossas próprias empresas. Imaginem só. O mercado da União Europeia e o importador da União Europeia, o comprador da União Europeia, está a exigir que haja determinadas especificações técnicas para a própria embalagem. A empresa tem No mercado nacional não existe essa embalagem. A África do Sul, como nosso recurso, também não tem essa embalagem.
mas tivemos que recorrer à China e lá conseguimos. Pronto, falando desse desafio, esse desafio foi ultrapassado com sucesso, mas entramos no desafio de transporte. O custo de transporte é muito elevado em relação ao produto que eles vão precisar. Então, estamos neste momento ainda a navegar no custo de transporte. Contactamos a 3 entidades logísticas. Há uma entidade que foi rejeitada pelo cliente, que diz que teve uma experiência não boa. Não sei se é positivo eu falar aqui dessa empresa. Disse que essa empresa não convém, porque nós tivemos uma experiência negativa. Então, continuamos com outras 2. Uma ficou muito mais cara e a outra ficou cara. Então, ainda estamos na situação da logística. Eu disse, Filomena, o produto é muito bom, de qualidade, o preço do vosso produto corresponde à qualidade do vosso produto. Mas o custo de transporte é muito alto, veja se consegue acomodar a um preço mais adequado. Então, estamos ainda a navegar nisso. Já teríamos exportado o nosso produto. Este processo vem desde mais ou menos março. Hoje estamos em julho, quase no fim. O cliente quer o produto, mas a logística do transporte é uma situação ainda. Obrigada. Ok, obrigado Filomena pela partilha. Então, é só para parar. Os desafios que estamos aqui a trazer têm mesmo a ver com a prática do que as nossas pequenas e médias empresas vivem nas suas operações. Filomena focou aqui a questão do transporte, que eu me referi à logística de transporte. Não estamos muito em condições de competir quem está a exportar a partir da África do Sul, por exemplo. A nossa principal chance para a União Europeia é com certeza entrar via o porto de Amsterdã, a partir de Moçambique ou África do Sul, mas entrar pelo porto de Amsterdã em Holanda. É das formas mais fáceis que nós temos de fazer chegar o nosso produto lá, via navio, neste caso, a um preço mais baixo. Okay? Esta é das grandes chances que nós temos. Ora, vamos refletir ainda mais um bocadinho sobre a questão da embalagem. Reparem o quão a questão da embalagem na regulamentação ou diretivas da União Europeia é detalhada. Reparem para o que aparece aí nos slides. Reparem, nós temos aqui plástico em primeiro lugar. Vejam quantos tipos de plástico a União Europeia tem para embalar os produtos. Temos aqui este polietileno, okay, que é o número 1. Temos um segundo que é de high density, não é? Que é o número 2, é um outro tipo de plástico. Temos este terceiro que é polivinil cloride, é um outro tipo de plástico. Portanto, só de plásticos, nós aqui temos 6 tipos de plásticos. Cada um destes plásticos é para produtos determinados. Um plástico que o primeiro, por exemplo, que pode servir para embalar uma manga, é este primeiro PET, pode não servir para embalar um outro produto que é banana. Estou apenas a dar o exemplo, ok? Este sexto poliésterine, se servir para embalar uma castanha, provavelmente não vai servir para embalar um outro produto. É só para perceber o quão a questão da embalagem é detalhada a nível do mercado da União Europeia. Vamos para o papel. Só o papel aqui já trazemos 3 tipos de papéis. São papéis completamente diferentes, ok? Temos um no número 20, 21 e 22, não é? São papéis totalmente diferentes. O primeiro é um corrugado, fiberboard, um não corrugado, que é o 21, portanto, são papéis completamente diferentes para produtos determinados. E depois temos o metal, não é? E temos 2 tipos de metal aqui. Vamos ver a madeira, também tem 2 tipos de madeiras. Embalagens testes, feito de testes, também tem 2 tipos de embalagem, ok?
temos embalagens feitas de vidros, também são três tipos de embalagens que aparecem aqui, ok? Então, é só para perceberem que a regulamentação da União Europeia sobre a embalagem é bastante detalhada, é bastante especificada por produto ou pelo menos por categoria ou grupo de produtos. É importante que as empresas conheçam cada tipo de embalagem, é importante que as empresas saibam qual é o tipo de embalagem que é autorizada para ser usado para o seu próprio produto. Não vai usar a mesma embalagem para 2 produtos diferentes ou para 3 produtos diferentes, porque pode verificar-se uma contaminação, por exemplo, ou um contacto direto entre a embalagem e o próprio produto, e isso altera completamente a qualidade, a textura ou a natureza do próprio produto, ok? Há situações em que são as próprias rotulagens a fazerem isso, a alterarem a qualidade ou a textura dos próprios produtos. Portanto, a embalagem, é importante que conheçam a embalagem, é importante que conheçam a própria rotulagem, porque estes 2 elementos têm um forte impacto na qualidade do produto quando se está a manusear, quando se está a fazer o empacotamento ou quando se está a fazer o próprio armazenamento. Ora, queria focar-me um bocadinho nesta questão dos custos que ontem falamos, mas passamos muito rapidamente na questão dos custos. Reparem que aqui temos alguns custos que nós, como empresas moçambicanas, vamos incorrer, mas que empresas da África do Sul, Zimbábue, Malau, provavelmente não irão incorrer, ok? Estamos a falar de custo de tradução. Este é um custo que nós, como moçambicanos, empresas moçambicanas, vamos sempre incorrer, porque nós comunicamos na língua portuguesa, fazemos as nossas rotulagens na língua portuguesa, as nossas comunicações na língua portuguesa. Os outros já fazem isso na sua própria língua, que coincide com a língua do próprio importador, pelo que eles não têm esse custo. Portanto, nós já temos aqui um custo adicional ao nosso próprio processo de produção, ao nosso próprio processo de processamento. Já temos aqui um custo que os outros concorrentes não têm. Ok? Despesas de embalagem, já foquei muito bem nisso, despesas de embalagem e de rotulagem, que provavelmente os outros na região não o têm. Portanto, os custos diretos e indiretos de produção e de transporte para os mercados é, na verdade, a base para determinar se a exportação planeada é financeiramente viável ou não. Então, as empresas devem, na verdade, compulsar em torno de todos esses custos, em particular aqueles custos que nós temos e que os nossos concorrentes não os têm, para podermos marcar muito bem o nosso preço. Portanto, esta era a primeira parte que eu tinha para trazer sobre os desafios. Há uma segunda parte, mas queria só saber do moderador se eu avanço, porque a segunda parte, na verdade, tem a ver com fixação do preço. Eu vou me dedicar de forma exclusiva na questão de fixação do preço, porque é um grande desafio, fixação de preço. E eu queria só ser orientado pelo moderador se eu vou para este grande desafio que leva um bocadinho mais de tempo. Então, eu concordo, mas ia propor que fizéssemos que dessemos um bocado de espaço para a interação em relação àquilo que foi falado até agora. E queria pedir para porem o slide que estava ali antes de mostrar a minha cara. Acho que o slide é mais bonito. Que era o seguinte: quando eu falei desta ideia da substituição de importações e do fornecimento às multinacionais, aos megaprojetos, de alguma maneira eles podem ajudar, numa primeira fase, a mitigar alguns destes custos relacionados com a exportação, sobretudo a parte que envolve a logística de exportação, porque estaremos a fazer exportação sem sair do país. Então, às vezes, até não é tão verdade, porque às vezes pôr um produto do sul de Moçambique, no norte de Moçambique, às vezes é mais difícil do que mandar para o exterior, mas isso é um problema estrutural que temos que resolver, estradas, cabotagem, etc. Mas, teoricamente, seria muito mais prático conseguir os benefícios da exportação sem sair
de Moçambique. E então, para dizer que é sempre uma oportunidade e se calhar a embalagem, a rotulagem, etc., tem uma consideração diferente, que estamos a fornecer a um mega projeto e ele tem fé no produto e porque são consumos em escala, se calhar já não precisamos nos preocupar com aquela embalagem individual, porque aquilo vai a grosso, vai num outro tipo de embalagem e o que interessa não é o marketing, mas é de facto a consideração para fornecer grandes volumes. Então, para dizer que há muitas coisas que podem ser mitigadas. E eu faço esta insistência, infelizmente ou felizmente, eu estou aqui numa posição onde tenho uma visão mais de conjunto do que é que a UNIDO faz. E uma das coisas em que a UNIDO está metida agora, e já está há muito tempo, mas é promover de maneira mais ativa os parques industriais. Estamos a trabalhar com o Parque de Belo Luane, que agora se chama Moss Parks, a empresa que gera o Parque de Belo Luane, e tivemos influência na criação do novo Parque Industrial de Tupuito, em Nampula. E estamos também ativamente a trabalhar na preparação dos parques industriais de Cabo Delgado, apesar das circunstâncias ainda serem um bocado delicadas. Mas para dizer que um dos objetivos dos parques industriais é que vai criar um ecossistema onde temos uma espécie de um microcosmos daquilo que nós gostaríamos de ter no mercado de exportação. Porque vamos ter off-takers, vamos ter compradores garantidos por um certo número de anos, que garantem a compra daquele produto, porque é para satisfazer a logística da mina, é para satisfazer a logística de algum megaprojeto, e eles querem ter aquele produto em volume e regularidade, e dizem que a bem de ancorar o negócio neste parque, que é vizinho da nossa operação, nós asseguramos 5 anos de contrato, desde que a empresa satisfaça aqueles critérios de elegibilidade. E uma das dificuldades que eles estão a ter agora é, por exemplo, a Kenmer em Tupuito tem estado a fazer roadshows para tentar interessar empresas locais a domiciliarem-se no parque que está em formação e tornarem-se fornecedores de médio e longo prazo. E os requisitos da Kenmer são requisitos da União Europeia, porque é uma empresa irlandesa. E então, aqueles que conseguirem com sucesso aderir e fornecer ao Parque Industrial de Tupuito, neste caso, estarão num processo, eu diria, de incubação para se tornarem empresas competitivas, que é mais ou menos o que aconteceu com as empresas que agora fornecem à Mosal. E a visão dos parques industriais é esta, é criar um centro de excelência onde todos os produtos que são fornecidos e que circulam ali dentro são equiparáveis a produtos que são exigidos lá fora. Então era só mais um elemento para animar a discussão. Parece que há perguntas no chat. Então, Úrsula, por favor. Muito obrigada, Jaime. Na verdade, nós até temos aqui temos pelo menos 2 empresas beneficiárias que têm estado num processo de serem identificadas para tornarem-se fornecedoras de serviços para as empresas na mineração. Penso que a Finana é uma delas que está num processo, Gutsamba e também Matária, e que já avançaram bastante neste processo, que tem que ter um elevado nível de padrão de prestação de serviços, de requisitos internos, e penso que estes exemplos sejam bons para as empresas que estão presentes estarem atentas, porque para além de pensarem em exportar, podem começar a tornarem-se prestadoras de serviços de algumas dessas entidades. Pronto, mas temos aqui um comentário específico do Sr. Sattar Júnior, e ele refere-se à infraestrutura, que era um tema que nós estávamos a falar. E ele pergunta, qual seria a infraestrutura ideal, viável, para a logística de importação e exportação dos nossos produtos, visto
que o nosso único meio de transporte neste momento, de exportação para fora do país, sejam os navios. Eu estive aqui a falar com o Célia Mid e falamos também sobre o tema de grupagem. E penso que a senhora da FINAN, a senhora Filomena Matim, também estava a pensar numa tendência dessas, e temos vários empreendedores aqui e seria importante começar-se a pensar neste sentido de grupagem, de identificação de algumas entidades que possam tornarem-se suas distribuidoras e juntos poderem exportar. Isso seriam algumas discussões, mas eu vou colocar para o fórum presencial, para online, para o Jaime e David, e depois ele termina dizendo: sabemos que os navios são morosos e quando chegam ao local de destino, alguns produtos chegam deteriorados. E tem um tema que com o... Eu estou a ouvir duplo. David? Muito obrigada. E o tema que tem estado a ser recorrente é: pós-Covid, nós tivemos uma situação onde o custo aumentou. Penso que se não... Eu tenho os dados estatísticos que foi partilhado por uma das nossas consultoras, mas foi na ordem de mais de 50% dos custos iniciais, de pelo menos há 2 anos. Então, é uma realidade que nós temos que estrategicamente pensar. Jaime, eu vou devolver a palavra a si. Muito obrigada. Bem, obrigado. Bom, esta questão da logística, nós temos que ter consciência que tudo isto que temos estado a falar esbarra sempre com as questões estruturais que nós temos no país. Temos que, apesar de tudo, não perder de vista o país real, naturalmente encontrar formas criativas de contornar estes problemas e também encontrar as mensagens certas para fazer advocacia no sentido destes problemas serem corrigidos. E fico contente que este trabalho do Promove Comércio seja em permanência um trabalho feito em parceria com entidades relevantes do Governo que penso que vão tomando nota destas ocorrências para incorporarem nas suas próprias chamadas de atenção quando fizerem a avaliação dos desafios que afetam o setor. Nós precisamos de cabotagem e quando tivermos cabotagem precisamos que ela seja mais competitiva, precisamos de um serviço aéreo competitivo. A AM tentou montar um serviço de cargo para Portugal e que iria facilitar o acesso à Europa, mas sabemos que a LM ainda está metida em problemas. Todos os dias aparecem memes à volta dos problemas da LAM, o que é um mau indicador que a solução ainda não está a resolver. Mas deve haver, de facto, outras soluções, incluindo agrupamentos de exportadores que, quando convergem para um único mercado, podem, de maneira competitiva, contratar a logística e distribuir e dividir os custos. Que às vezes costuma-se dizer, por exemplo, a mandar coisas para fora, o contentor, paga-se o contentor. Se for um único exportador e que não consegue encher o contentor, tem o custo todo para ele. Se for um agrupamento de exportadores que convergem para aquele destino, mesmo não tendo muito volume, mas que concordam em coordenar as praças dos navios e o aluguer de contentor, é uma maneira criativa de controlar um problema que veio para durar. Então, há muitas questões que passam por também arranjos colaborativos e, naturalmente, nós podemos desempenhar um papel maior no sentido de identificar soluções e viabilizar a implementação das soluções. Mas a logística passa, de facto, por alguma criatividade. Também há formas de... Agora não sei dizer, mas eu lembro quando trabalhava no setor da construção. Eu sou arquiteto e trabalhei muito tempo em obras
e numa fase em que não era fácil ter os materiais importados cá. E as empresas, sobretudo as empresas portuguesas que tinham que responder a concursos e prazos urgentes, se respondessem a concurso a confiar na praça do navio, que vem da Europa, quando chegasse o material, além de vir a um preço que já não era compatível com a proposta, podia chegar tarde e eles incorriam em multas. E então era muito comum duas coisas. Uma que era aqueles que tinham mais dinheiro faziam o pré-posicionamento dos materiais que tinham maior consumo localmente, eles importavam-nos, compravam às vezes em leilões ou a preço mais baixo e transferiam o material para cá, muitas vezes à consignação, mas ficava o material armazenado e à medida que iam consumindo, iam pagando. Mas eles já tinham material do lado de Moçambique, que chegou muito antes, e negociavam no sentido de se aceitar que certas especificações fossem utilizadas para acelerar o cumprimento do prazo. Outra questão é que mesmo entre concorrentes, às vezes coordenavam as importações para que o custo fosse repartido e fosse mais baixo. E então há questões que podem ser ultrapassadas se houver sinergias e colaborações, porque no fim estamos a trabalhar para o mesmo fim. Este era um comentário na base das questões da logística e se calhar fazer isto, mas nunca parar a advocacia, fazer ver a quem de direito porque é que precisamos de melhores serviços. Como já foi dito pelo David, países como o Quênia, a Etiópia, a África do Sul são competitivos. Eu não sei se é as linhas aéreas que ganham por causa da sua produção ou se ficaram, não sei se a criação das linhas aéreas foi parte da estratégia comercial ou se apenas foi um benefício colateral, mas que é um benefício bom. Mas a verdade é que há uma certa correlação entre a competitividade dos países e a capacidade de escoar. E nós tivemos aqui, quando os agricultores zimbabueanos mudaram para Manica, houve uma fase em que houve uma grande convergência de agricultores, conseguiram um esquema em que produziam flores e mandavam as flores diretamente de Chimoio para a Europa. Aterrava o 737 e mandava. Mas nós próprios, autoridades, é que complicamos o sistema e inviabilizamos. Então, isso também tem a ver com a nossa mentalidade, querer ganhos imediatos e perder oportunidades de longo prazo. Um outro exemplo que eu gostava de dar é há uns anos, quando foram 10 anos do AGOA, do Acordo entre os Estados Unidos e países menos avançados, sobretudo da África, que facilita a exportação de alguns produtos nossos para os Estados Unidos. Então, quando celebraram os 10 anos da AGOA, a Embaixada Americana organizou um pequeno seminário e, tristemente, apresentaram as constatações de como é que era o desempenho de Moçambique antes do AGOA, que exportava razoavelmente, e 10 anos depois exportava quase nada, que é um paradoxo. Os Estados Unidos reduziram as taxas que incidiam sobre produtos moçambicanos para torná-los ainda mais acessíveis, mais competitivos no mercado americano, e é precisamente quando nós deixamos de exportar. Porquê? Porque não sei quanto é que foi deduzido, 10% ou 20%, que ia baixar o custo da exportação, e as autoridades locais viram nisso uma oportunidade de faturar, introduziram um procedimento que recuperava aquela receita perdida, mas esse procedimento tinha implicações logísticas que eram inaceitáveis. Então, por exemplo, as empresas, havia um consórcio de empresas da Beira e de Maputo que exportavam uniformes e tinham garantido mercado para uniformes lá para forças estaduais e funcionários estaduais. Tinham uniformes aparentemente já feitos dentro dos padrões americanos e acho que tinha uma praça regular, 3 em 3 meses, um volume certo e que tinha que ser entregue tipo just in time.
começaram a perder praça por causa da retenção dos contentores aqui para embarque para fazer cumprir um dispositivo que foi introduzido artificialmente. E estas empresas perderam os contratos por incumprimento de prazos. E então, para dizer que muitas vezes nós é que damos tiros nos nossos próprios pés com procedimentos que não acrescentam valor. Acho que o Estado ganhava muito mais se tivesse aumentado o volume de exportações do que ganhar trocos de cada exportação. Então isto faz parte também da visão que nós vamos ter que ter e defender perante quem de direito. Obrigado. Espero que não tenham gravado isso que eu estava a dizer. Obrigado. Obrigado, representante. Muito obrigada, Jaime. A intervenção do Jaime fez-me pensar num tema que nós estivemos a falar ontem, falamos há pouco sobre a flexibilidade de ter um sistema mais dinamizado com relação a pagamentos online. E isso tem a ver com todo um processo de eficiência, quer seja da M-Pesa, Emola. Hoje vi pela primeira vez que o Standard Bank já disponibilizou o pagamento Emola online. Era algo que estava a faltar, vejo que vai faltar o M-Cash, nós falamos sobre isso, mas falamos, e vou, se me permite, endereçar esta pergunta para o Célio Amido, que é uma pergunta que veio de ontem, e que é importante começar a pensar-se nesta infraestrutura também de pagamento, porque se estivermos a querer fazer uma dinamização destes processos, e fez-me lembrar quando o Jaime falou na exportação de flores em Manica, que depois, com tanta burocracia que nós temos, ou a ter sido por outras razões, mas que depois fica inviabilizado. E neste processo nós queremos dinamizar vendas e fazer com que elas acompanhem o ritmo da tecnologia avançada, teríamos que ter um processo mais célere a nível de pagamentos, que foi uma questão colocada pelo Café Sol ontem, sobre fazer pagamentos sem ter que estar toda hora a mandar a fatura e toda a documentação, enquanto tem uma ordem pendente, encomenda para entrega de um café ou entrega de um almoço. E tem que separar, fazer este processo e depois ir fazer. Então, como estamos a falar neste processo de advocacia, eu vou pedir ao Célio Amide para poder falar um bocadinho sobre alguma ideia que possa dar aos empreendedores, às instituições de serviço de desenvolvimento de negócio, para aconselhar, mas rapidamente, para que depois possamos voltar ao tema, já que estamos a falar de infraestrutura. Muito obrigada. Obrigado, Úrsula. Bom dia a todos. Chamo-me Célio Amide e estou afeto à sala de mercados no Standard Bank. Bom, é um tema de facto muito interessante e nós, em conjunto, não só a banca no geral, mas também em conjunto com o Banco Central, temos estado a ter workshops de forma a buscar ou procurar soluções que sejam mais flexíveis, né? Nós entendemos que o que estamos aqui atrás é mais flexibilidade, né? O Banco Central está ciente deste dinamismo, só para que pronto, fique aqui claro, mas de momento estamos a trabalhar de forma manual, se eu posso assim dizer, né? Que é a questão de documentação, precisamos das faturas originais, precisamos de DUs, precisamos de mais e mais documentação, que são algo que... Então, alguém faz uma compra e encomenda via Facebook, Instagram, e depois nós temos que parar e fazer este envio. Como é que se flexibiliza? Como é que... Pronto, não sei, mas é esta infraestrutura que nós temos de criar. Eu queria dizer, infelizmente, isto é uma fatalidade que não é fácil. Por exemplo, agora fala-se muito de Moçambique sair da lista cinzenta. Enquanto não cumprirmos com estes requisitos, não vamos sair. Agora, eu queria dar uma experiência pessoal que prova que essa burocracia existe. Para quem gosta de comprar produtos na Amazon, a Amazon tem um aviso a dizer que não entrega em Moçambique. E entrega com muita dificuldade. A gente mete um produto na Amazon, quando entrega, eu já recebi uns livros que levaram quase 6 meses. Ninguém consegue explicar porquê, mas a Amazon não assume responsabilidade, porque Moçambique é um destino que não é de confiança. Eu, quando mando vir produtos da Amazon, aqueles que chegam,
em vez de chegar à minha porta, eu tenho que ir buscar nas encomendas postais e ficar uma manhã na bicha e depois ir ao Standard Bank pagar direitos que eles inventam na hora, porque já me aconteceu com documentos, a própria pessoa lá da autoridade tributária dizer, o meu chefe diz que tem que pagar 1.000, eu não sei de que é que são esses 1.000, mas enquanto não pagar 1.000, não sai. Então tem que ir formar a bicha, depositar, depois levar o talão de depósito, formar a bicha outra vez para fazer prova que eu já paguei, entregar o talão de depósito. Mas eu estou a falar de uma compra online. Então, para dizer que é um problema do sistema aqui. Mas o que eu também quero dizer é que eu tenho acesso a um mecanismo, há uma coisa, não é segredo, qualquer pessoa pode ter, há um endereço virtual, é um site que se chama Ship-it-to. E o Ship-it-to permite que qualquer um de nós que precise de importar coisas na Amazon ou noutro site qualquer que não entregue em Moçambique, possa comprar ou alugar um endereço virtual nos Estados Unidos, agora acho que também já tem na Europa. E com esse endereço a pessoa paga, então o produto da Amazon chega no mesmo dia ao endereço. Eu tenho o endereço, ele chega no mesmo dia. Depois dali eles dão um menu de armazenamento, embalagem, e eu posso reter os produtos durante 90 dias, sem pagar extra. E então quer dizer que posso ir mandando vir coisas, depois posso embalar. Então tem um menu, eu escolho qual é a embalagem em função do tipo de produto, etc. Agora, para expedir para Moçambique, eles têm, depois dá um menu das empresas de correio rápido que podem trazer e o preço, e a pessoa escolhe e ele é entregue aqui, 2, 3 dias depois está aqui, sem problema. Quer dizer que numa semana no máximo, às vezes em muito menos, o produto chega aqui, mas não diretamente da Amazon, tem que ser via este intermediário. Agora, eu tenho que pagar lá online e tenho que preencher documentos da alfândega. A única diferença é que preencho online. Ele dá um menu e conforme o destino diz isto tem que pagar, isto é isento, isto paga. E tem os forms, virtualmente eu ao concordar é como se estivesse a assinar, e se eu prestar falsas declarações fico sujeito às leis americanas por ter prestado falsas declarações. Mas o que eu quero dizer é que há muita documentação que se tem que preencher. A única coisa é que mudaram o mecanismo e a pessoa sentada no conforto do seu computador vai confirmando, tic, 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 e eles assumem, fazem fé que aquele expediente já está feito e só depois é que libertam a mercadoria. Então aqui, se calhar, não é dizer que tem que deixar, a autoridade tributária não tem que deixar de fazer o seu trabalho, mas tem que arranjar uma forma que seja compatível com esta expectativa de rapidez. Outra coisa, para terminar, compras online, a gente pensa que é uma abstração, carrega o botão e vai. As compras online, quando a gente vai à Amazon, ele diz que não tem esse produto em estoque, tem que vir do Japão, ou tem que vir não sei quantos, e há produtos que eles pedem mais 1 ou 2 dias, porque primeiro tem que fazer a expedição para o armazém central e depois é que vem para cá. Quer dizer que deve haver uma implicação muito grande em termos logísticos para ser eficiente nas vendas online. Se eu monto um site e quero começar a vender online, eu tenho que ter um back-office. As pessoas pensam que é tudo magia. Há pessoas que carregam caixas, já há pessoas que têm que arrumar aquilo. É verdade que hoje pode-se automatizar muito dessa parte, mas já há uma implicação logística e muito papel por trás. Então não é automático, o online passa a ser tudo online. Mas pronto, já falei demais. David, não sei se ainda tens alguma coisa, estamos a escutar a tua aula. É um debate interessante e leva o tempo que leva, com certeza, porque é uma preocupação que as empresas têm, não é? Agora nestes negócios online. Bom, eu penso que no debate só ficou uma questão e a questão foi na verdade devidamente debatida, foi respondida, que tinha a ver com qual é a melhor forma, não é? A melhor opção de exportação e logística no nosso país. Eu acho que foi suficientemente discutida. A melhor opção seria com certeza a agrupagem, não é?
e a nível do projeto nós temos uma experiência clara que aconteceu com as nossas empresas e está provado que realmente funciona fazer grupagem para poder exportar. Portanto, não vou me alongar nisso e vou passar para a segunda parte. Em relação aos desafios. E este é o último desafio, que vou levar um bocadinho mais de tempo e foi mesmo propositado, porque leva o seu tempo. Fixação de preços. Muitas vezes as empresas marcam ou fixam os seus preços com base nos custos. Este é o hábito, não é? Se eu perguntar a qualquer uma que está aqui, vai dizer-nos que fixou o preço baseado nos custos. É o custo, não é? O custo total por unidade, se estivermos a falar de produtos que podem ser medidos por unidade, é o custo total e a margem de lucro. Pode ser 5, 10, 15, 20, e por aí 30% de margem de lucro. E isto vai dar-nos o preço de venda. Normalmente, as empresas fixam-se os seus preços. Quando vamos para o contexto da exportação, esta consideração é importante, o custo é o primeiro, e muito importante, devo dizer, mas há outro tipo de considerações que no contexto da exportação precisam ser tidas em conta. Custo, sim, mas questão da demanda. Não é? Assim, de forma genérica, sabemos que a demanda determina o preço. Não é? Por quanto maior for a demanda, provavelmente possa-se aumentar o preço, quanto menor for a demanda, não. É questão de apreciação ou não apreciação do próprio produto. A existência de muito ou pouco produto. Isto faz com que o preço possa ser alterado em função da própria demanda. Se houver pouca demanda do seu produto, provavelmente o seu preço terá que ser um bocadinho menor, e se houver muita, a situação é contrária. Ora, estou a falar do processo de exportação. A questão da competição também é colocada na fixação dos preços, não é? A empresa tem esta obrigação de saber quais são os preços praticados dos seus produtos no mercado de exportação, não é? Estamos aqui a dizer que uma das coisas que a exportação traz, que tem que se ter em consideração na exportação, são mudanças e podem ter a ver com a própria globalização, com a concorrência e etc. Então a empresa deverá saber quais são os preços aplicados dos seus produtos no mercado da exportação, para saber se o seu preço, comparado com o preço já praticado no mercado, é competitivo ou não. Portanto, não é só o custo mais margem de lucro, mas é também a consideração do preço do próprio mercado ou dos concorrentes no próprio mercado. Uma outra consideração importante são os objetivos da estratégia de preço. Cada empresa tem sua estratégia de preço. Mesmo que esta não esteja documentada, as empresas têm uma estratégia de preço, ok? Vamos tomar como exemplo do que aconteceu cá em Moçambique há alguns anos, com a produtora de cimento para construção. Todos nós vimos que a do Gongo marcou preços muito baixos. Havia uma estratégia por detrás daquela marcação do preço. Okay? A estratégia era conquistar os clientes. Não estava muito preocupada em, por exemplo, obter grandes margens de lucro, mas naquele momento a estratégia de preço da do Gongo era captar clientes. Era ter o maior número de clientes possíveis que pudessem usar o seu cimento como parte da matéria para a sua construção. Era só para dar um exemplo. Mas há outras estratégias que são assumidas pelas empresas. A estratificação de clientes. Vou produzir diferentes produtos ou produtos diferenciados para estratificar os meus potenciais clientes e oferecer preços diferenciados. Essa é uma estratégia que as empresas também seguem. Há uma estratégia de preço que, por exemplo, só se quer cobrir os custos, ok? Chegar numa situação de break-even point, não é? do ponto de equilíbrio. Eu quero apenas poder cobrir os meus custos e o resto eu hei de ver depois, quando já tiver uma base de dados sólida dos meus próprios clientes. Portanto, diversas estratégias de preços são assumidas pelas empresas, mesmo que estas não estejam documentadas, mas a sua prática pode ser caracterizada. Portanto, a questão da estratégia de preço também
determina, ou seja, é um fator importante na fixação de preço ou na determinação de preço. Ainda no contexto da exportação, um fator importante é a expectativa dos membros do canal, ou seja, na exportação, havemos de verificar, depois no esquema que eu vou mostrar, há no canal de distribuição diferentes membros. E cada um destes membros tem a sua expectativa em relação ao preço que vai vender o seu produto como empresa. Estou a referir-me a si como empresa. O produto que vai oferecer a um preço será vendido a um preço diferente, claramente, num primeiro agente, será vendido a um preço diferente num segundo agente e assim vai. Então, as expectativas que cada um destes agentes tem no processo de distribuição também é um fator importante a considerar na fixação do próprio preço. Mas, como disse, eu vou partilhar aqui um esquema que clarifica o que dá a visualização desta questão de estratificação dos diferentes membros presentes nos canais de distribuição. E o último fator importante é a percepção do comprador em relação ao seu próprio produto. Portanto, o valor percebido do seu produto também vai influenciar na determinação do seu preço. Ok, é custo unitário mais margem de lucro, tem um preço, mas há um outro fator a considerar neste preço. Como é que o seu produto é percebido por parte dos seus clientes ou potenciais clientes? Se o valor do seu produto for altamente, o produto for percebido como um produto de alto valor por parte dos potenciais clientes, tem uma margem, para além da margem de lucro, acrescentar a margem referente ao valor percebido que os seus clientes têm em relação ao seu produto. Ok? Um produto muito bem feito, muito bem embalado, visualmente tem melhor valor do que aquele que não seguiu os mesmos ditames, claramente. Um produto que foi bem feito, mas não foi bem embalado, não vai ser apreciado da mesma forma que um produto que foi bem embalado. É disso que estamos a nos referir. Valor percebido do produto. Não é? Os clientes percebem o teu valor de determinada forma. E este valor percebido é propositadamente criado no processo de produção. Portanto, não é só oferecer um produto que lhe oferece valor nutritivo, que é bom para a tua saúde, etc. Mas, mais do que isso, que é uma questão interna, há uma questão externa que é a percepção. Qual é a percepção que os clientes ou potenciais clientes têm em relação ao seu próprio produto? E isto vai, com certeza, influenciar na forma como vai fixar o seu preço. Portanto, devem considerar que é uma confluência de fatores que devem ser considerados na determinação de preço e não apenas a forma simplista de considerar custo, mais margem de lucro e dano. Isso pode-se fazer para o mercado local, mas quando for para a exportação, traga outros conjuntos de considerações ou fatores que vão lhe ajudar a determinar o seu preço sob o risco de estar a marcar um preço muito alto para o seu mercado ou estar a marcar um preço muito baixo. Então é preciso ter em consideração estes fatores para marcar um preço que seja ótimo, um preço que seja desejável, um preço que tenha em consideração, sobretudo, a forma como o seu produto é percebido no mercado. Então, está ali uma deixa, não existe uma fórmula única para marcação de preço no mercado da exportação, ok? É preciso ter em consideração todos esses outros fatores que são igualmente importantes. E eu estava a me referir a essa questão de expectativas dos membros do canal. É disso que eu estava a falar. Reparem para aqui. No mercado de exportação, desculpem, as nossas fontes estão em outras línguas e às vezes não é fácil de fazer as traduções. Mas, desculpa? Quem quer exportar tem que falar a língua dos outros também. É verdade. Não podemos dizer que vamos exportar nos nossos termos. É um custo que temos, não é? Custo de exportação. Ok, nesse esquema estamos aqui a mostrar os diferentes membros do canal de distribuição a nível do mercado da União Europeia, ok? Para muitos dos nossos produtos, mas este em particular é para frutas secas e castanhas.
Nós temos aqui, num primeiro momento, as associações cooperativas e podem incluir alguns processadores. Este é um membro dentro do canal de distribuição a nível do mercado da União Europeia. Ou seja, começa cá, num país em desenvolvimento como é o nosso, tendo os farmeiros, ou os agricultores, e depois passamos aqui para os exportadores. O que queremos dizer com isso é que um produtor não deve necessariamente ser exportador, ok? Podemos ter exportadores que não são necessariamente produtores. Uns podem apenas e exclusivamente dedicarem-se à própria produção e não fazer exportação, e entram outros agentes dentro do canal para poderem fazer a própria exportação. Portanto, tanto o farmeiro quanto o exportador, principalmente o exportador, neste caso, tem a sua expectativa em relação aos ganhos. E os ganhos, claramente, vêm dos preços que nós vamos vamos fixar. Então, tem que ter em consideração os ganhos que se espera, ou o preço que ele vai pretender fazer do seu próprio produto. Então, chegado ao mercado da União Europeia, temos outros agentes membros que fazem parte. Então, temos aqui o importeiro, um agente representante de expectativas em relação ao preço que deverão fazer do seu próprio produto. E destes, os produtos passam para os processadores de alimento. Ok? Aqueles que fazem. Estamos aqui a olhar para uma condição em que o produto está a sair das machambas em bulk para chegar até aos membros que fazem o próprio processamento. E depois temos aqui os empacotadores. Reparem que nos processadores há aqui uma margem de 25% que é acrescida ao preço do produto que chega ao mercado da União Europeia. Para os que fazem empacotamento, há uma margem de 50% inicialmente. E temos aqui os vendedores, vamos lá, atacadista, é assim que a gente chama, e tem uma margem de 25% ao preço que já foi inicialmente marcado lá no início da cadeia de valor. E depois temos aqui os consumidores finais, os que vendem para os consumidores finais, neste caso. Temos aqui os mercados da estrada, é assim que chamam, street markets, tem uns 15% acrescido. E depois temos os retalhistas, 50%, serviços de alimento, 30%, e a vendas online, mais uns 5%. Então, o que estamos a querer dizer é que neste processo de fixação de preço, é preciso que tenha em mente ou em consideração as expectativas destes diversos membros que fazem parte da abordagem ou seja, do que foi colocado de distribuição dos produtos frutos secos e castanhas no mercado da União Europeia. Portanto, as empresas são obrigadas a conhecer quais são margens acrescidas em cada um dos membros, por possa ser marcado tendo em conta isso, não marca, como disse, nem acima do que poderá depois inviabilizar, nem abaixo, porque poderá também inviabilizar o negócio em termos de custos fixos, custos variáveis. Um outro fator importante é a questão da elasticidade de demanda. Eu nem quero entrar não vou entrar aqui em detalhes, vamos lá, acadêmicos, vamos fazer assim de forma muito simples. É importante que se o seu produto é essencial ou não, ok? Se o produto é essencial ou não. O pão é um produto essencial, não é? Mas a castanha provavelmente não. Não é? Pão é essencial, arroz é essencial, castanha. Então, na questão se o seu produto é essencial ou o produto não é essencial. Os produtos normalmente, quando
vai resultar em menor demanda ou não. É esta questão que se discute na questão da elasticidade ou não elasticidade dos preços, ok? Bom, a última questão que trago como desafio tem mesmo a ver com a identificação de clientes, ok? Este é outro desafio que temos. A não ser que alguém queira intervir aqui na sala em relação ao que foi dito antes, eu vou entrar para este desafio. Isso nós temos ouvido bastante. Como identificar clientes no mercado da União Europeia? Como é que eu vou encontrar um cliente no mercado da União Europeia? Ok, temos todos os desafios regulamentares, de requisitos, de marcação de preço. Ok, se tudo isso está resolvido, como é que eu identifico um cliente? Como é que eu faço o contacto com um potencial cliente? Ok? E muitas vezes nós, ou como empresas, esperamos pelas realizações de feiras, não é? Ter contato com potenciais clientes do mercado da União Europeia por via de feiras, ok? Por via de missões empresariais que têm sido promovidas por entidades públicas e também por entidades privadas. Estou a falar de entidades como Câmara de Comércio, não é? Promove esse tipo de entidades, a CTA, não é? A PIEX é o organismo público, promove esse tipo de iniciativa. Portanto, nós muitas vezes, como empresa, esperamos por estes momentos para poder ter este contacto direto com potenciais compradores ou importadores do mercado da União Europeia e de outros mercados internacionais. Nós hoje vamos ver, na segunda parte, onde vamos falar de estratégias práticas para fortalecer a competitividade, maneiras práticas de encontrar clientes, ok? Maneiras específicas que podem hoje ou amanhã mesmo, nesta sala, usarem para começarem a fazer um contacto direto com potenciais clientes, pelo menos no mercado da União Europeia. Portanto, este é o tipo de dificuldade. Estou aqui a trazer tipo de dificuldades típicas que as empresas normalmente mostram neste grande desafio. Portanto, são citações que eu fui buscar em diferentes contextos, de diferentes pessoas, um bocadinho arranjadas para que possamos perceber, mas é assim que elas mostram que têm dificuldades de colocar os seus produtos no mercado da União Europeia e outros mercados internacionais, ok? Uma referiu, não estamos completamente seguros de como encontrar clientes, pois não temos uma estratégia clara para encontrar clientes. Uma outra referiu, estamos navegando no mercado internacional pela primeira vez e buscando orientação sobre como penetrar no mercado e construir uma base de clientes sólida. Um outro potencial exportador refere, embora tenhamos interesse em expandir para o mercado global, estamos lutando para entender as nuances locais e como estabelecer relacionamentos com clientes internacionais. Referiu-se outra, somos novos no mercado internacional e estamos enfrentando dificuldades para desenvolver uma estratégia eficaz de marketing e venda que nos permita alcançar clientes potenciais. Outra referiu-se, temos uma noção geral dos preços de exportação para a União Europeia, mas ainda estamos a aprender sobre os detalhes específicos dos mercados e como encontrar clientes. Outra vai. Estamos explorando o mercado internacional, mas ainda estamos a aprender sobre os comportamentos dos consumidores e como nos conectar com potenciais clientes. A penúltima refere. Nossa vantagem competitiva no mercado de exportação reside nos preços mais baixos que oferecemos, embora ainda estejamos aprendendo a encontrar clientes internacionais. E a última disse, não temos experiência prévia no mercado internacional e estamos a enfrentar desafios para identificar quem são os nossos clientes-alvo e como alcançá-los efetivamente. Portanto, estas declarações que eu trago, embora tenham sido bem colocadas para que possamos entender primeiro de encontrar clientes, mas também têm dificuldade de saber se o preço que elas estão a aplicar seja adequado ao mercado que elas identificaram
como o mercado-alvo, e outras têm a convicção de que elas só são competitivas porque têm um preço baixo, aquilo que eu estava aqui a dizer agora, né? As empresas pensam que só o preço é suficiente para chegar ao mercado e poder competir. Não, não é só o preço. Há outro conjunto de vantagens competitivas que podem igualmente ser consideradas, que não estão ligadas ou não estão conectadas à questão do preço, ok? É esta dificuldade. As empresas têm dificuldade de conhecer o mercado, não têm informação sobre o mercado, não sabem qual é o nicho de mercado que pode ser encontrado, por exemplo, na União Europeia ou em outros mercados internacionais. As empresas não têm a certeza se os seus produtos reúnem todos os requisitos que o mercado-alvo determina que a empresa tenha que ter antes de colocar o seu produto no mesmo coisa. Eu não me vou alongar aqui, como disse, isto é apenas, coloquei apenas para partilhar, a gente entender o tipo de dificuldade que as empresas enfrentam e, sobretudo, é um pivô para mostrar o que temos para mostrar na segunda parte da nossa apresentação, onde vamos discutir estratégias práticas para fortalecer a competitividade. Portanto, vamos mostrar de forma prática como é que podem começar a entrar em contato com potenciais clientes do mercado da União Europeia. E muito obrigado. Obrigado, David. Penso que depois desta sessão vamos ter um intervalo, não é? Mas primeiro vamos ter a oportunidade de interagir, podem haver mais questões. Veio uma curiosidade em relação à elasticidade do preço. É uma piada, mas que tem um significado importante. Um amigo meu indiano, por acaso não era comerciante, é engenheiro, explicou-me, comentava há vários anos que ele acabava de chegar a dizer que as pessoas não sabem fazer negócio e ficam com a mercadoria parada por muito tempo porque não têm flexibilidade. Quando diz que o preço é este e acabou. Se quer, leva, se não quer, deixa. E ele dizia, na Índia, vamos supor, uma garrafa de água custa 10. E a pessoa chega, regateia, diz que é muito cara, não sei o quê. Ok, quanto é que tens? Tenho 8, leva. Depois chega outro que armado em gente importante, uma garrafa de água. Quanto é que custa? Custa 12. E ele leva, não discute. Depois chega outro que diz, não sei o quê, tal, quanto é que custa? Custa 11. Mas não era 10, eu não vi 10 ontem. Sim, leva lá 10. Chega ao fim do dia, fecha as contas, todas as garrafas foram vendidas a 10. Para dizer que... E todos os clientes voltam. Ele não atrapou ninguém, mostrou boa vontade, para dizer que às vezes a nossa atitude também conta na forma de vender. Mas pronto, era só para ilustrar de maneira criativa aquela questão do preço. Agora, Úrsula, temos online alguma coisa? Temos sim, Jaime, mas em forma de um comentário e um pedido, na verdade. Temos dois. O outro acabou de entrar. Então, a senhora Elizabeth Veloso diz que está interessada em processamento de produtos e é tão corriqueiro o tema de barreiras e o know-how das instituições que ela diz, nem vou falar das barreiras e até do know-how das instituições envolvidas quando vamos à busca de informação. Então, isto também é importante para nós porque os nossos participantes aqui é um misto de participantes de PMEs e de BDS. Este ciclo de formações também incide sobre BDS que prestam um serviço e isso também é importante, quer seja a nível de banca, quer seja a nível de instituição de desenvolvimento de negócio como o IPEM, o APIEX e tudo mais, ou mesmo nós, né, que prestamos um serviço ao público,
há que começar a criar e disseminar estes acessos à informação. Contudo, a senhora diz que estas barreiras, todas devidamente identificadas, são o que vivemos no dia a dia. Depois pede e deixou o seu contacto e iremos passar o contacto para o IPEM e temos aqui presencialmente e temos também online o contacto da senhora. Entretanto, o senhor Satá Júnior também traz e diz assim: a acreditação do meu produto eu tenho por parte de vários clientes, mas a minha maior dificuldade está nos custos elevados de documentação a tratar para se poder levar avante os diferentes negócios. Eu já faço vendas localmente e obtive feedback incríveis por parte dos mesmos, mas precisamos de mais apoios financeiros ou parceiros que possam apostar no nosso produto e poder buscar juntos mecanismos para não só poder vender a nível nacional, mas também poder exportar e poder ir buscar o público-alvo. Precisamos de patrocinadores credíveis que queiram nos fazer crescer, não só a nível financeiro, mas também a nível estrutural em termos de empresas como tal. E é importante dizer que estas contribuições vêm de diferentes partes, neste caso específico, vem da Nampula. Então é muito bom. De volta a si, Jaime. Obrigada. Obrigado. Eu queria fazer uma observação em relação ao Satar Júnior. Ele, se quiser discutir, podemos discutir. Estamos a falar de negócio aqui, estamos a falar de mercado. Onde é que entra o patrocínio? O patrocínio é outro assunto. Para organizações sem fins lucrativos, no negócio não há patrocínio, na minha maneira de ver. É por isso que eu estou a dizer que podemos discutir, estou aberto a argumentar. Outra coisa, falamos aqui de várias ineficiências do sistema e acho que há um consenso de que o sistema tem que ser mais friendly em relação aos empresários. Então, eu tenho algumas dúvidas que o fator financiamento seja o fator que vai resolver os problemas de eficiência. E se conseguirmos financiamento em condições de ineficiência, que podemos viabilizar um negócio pontual, etc., mas não vamos resolver o problema. Então, eu acho que o financiamento tem que vir como um complemento de outras condições e que, de preferência, sejam condições otimizadas para o negócio avançar, porque senão esta empresa não vai conseguir restituir o financiamento. Estamos a falar de financiamento empréstimo, não financiamento patrocínio. E esse financiamento não pode agravar os custos do produto que vamos exportar. Então, acho que tem que haver, temos que também ter clareza de como é que se fazem parcerias, como é que se fazem os arranjos para que o negócio seja rentável por mérito próprio, porque é a única maneira de ser sustentável no tempo. Se eu consigo uma sustentabilidade ocasional, dizer, alguém patrocinou, deu-me uma máquina, alguém patrocinou, deu-me embalagens, mas eu no próximo consignment, no próximo fornecimento já não tenho estas condições. Entretanto, o cliente gostou do produto e está à espera do próximo. Como é que eu resolvo? Então, não é sustentável. Temos que encontrar um meio termo. O patrocínio, o apoio dá quando estamos a testar. Estamos a fazer uma pilotagem de uma técnica, uma metodologia que ainda não é conhecida, que ainda não deu provas de que funciona. Então, aí é uma maneira de ajudar a cobrir o risco. Mas depois dela estar provada, o mercado tem que tomar conta dela e fazê-la andar por si próprio. Esta é a minha contribuição, mas estamos aqui no momento de debate. Se me permitir, arquiteto, eu queria fazer um comentário. Eu penso que está relacionado com uma questão terminológica, acredito, mas é importante comentar. A senhora, não me lembro do nome, falou em barreiras, não é? Barreiras. Por isso é que eu estou mesmo a dizer que é uma questão terminológica. Mas eu iria recomendar que não usasse esta questão,
esta terminologia de barreiras para referir-se, por exemplo, aos regulamentos e aos requisitos, porque não são barreiras. Se considerá-las como barreiras, vai convencer-se de que são barreiras, vai conformar-se e não vai cumprir com os regulamentos, não vai cumprir com os requisitos. Não tome isso como barreiras. Mas, como disse, acredito que seja uma questão terminológica, então use desafios, use requisitos, por aí. Porque barreiras têm um debate de outro nível que provavelmente o representante pode ajudar-me aqui a trazer, que tem a ver com barreiras tarifárias por aí, mas barreiras como tal, neste conjunto de sessões que tivemos até hoje, não nos estamos a referir a barreiras, porque acreditamos que não existam barreiras como tal, mas regulamentos e requisitos que as empresas moçambicanas têm obrigação de cumpri-las se de facto quiserem colocar os seus produtos no mercado da União Europeia. Muito obrigado. Bem, o termo, eu entendi a intenção. Pronto, nós temos que clarificar que os regulamentos e as normas não são barreiras, elas vêm para regulamentar ou regular um ambiente que de outra forma seria injusto e caótico. Então nós precisamos dos regulamentos, precisamos das regras. Agora, o que se torna ou que é percebido como barreira é a forma como elas são aplicadas. Uns procedimentos têm mais burocracia, outros têm mais facilitação, e eu acho que nós temos é que falar em facilitação dos negócios, falar daquilo que são, vamos lá dizer, os tempos e as formas de tramitação que às vezes não são favoráveis e que têm que ser melhorados. Há pessoas que veem pagamento do IVA como um problema. O IVA, quer dizer, é um mal necessário, temos que pagar. Então, isso não pode ser visto como uma barreira. Agora, se eu, para pagar o IVA, que quero pagar alegremente, tenho que ficar horas na bicha e deixar de fazer outras coisas, aí já se torna, de facto, um problema. Então, o papel do Estado é facilitar com que essas normas também sejam implementadas. E aí isso deixa de ser um problema. Mas eu acho que o termo foi usado e ela constatou com alguma preocupação distinta do mesmo texto, onde, na altura, acho que a Beira era que fazia a interpretação mais radical, e enquanto os outros viam como um mecanismo que veio facilitar, na Beira as coisas eram mais devagar, com o mesmo documento, com o mesmo o texto. Então, às vezes, é também a percepção de quem está Muito obrigada. Eu pedi ao David para voltar para a fixação de preços, porque continuo a pensar que este é um dos elementos mais chaves que nós temos na discussão de hoje.
E é importante que as nossas PMEs tomem em consideração que as entidades de serviço, de prestadores de serviço de desenvolvimento de negócio também o façam. Porque eu concordo com o David de que se vamos querer competir a nível global, nós temos que olhar sim para a competição global, ver os preços fora, como é que nós nos tornamos competitivos com relação à Ásia e tudo mais. Mas aqui há um tema que eu gostava muito de que a gente voltasse a trazer e tem a ver com os custos e concordo com o David que temos que olhar para tudo isso e é importante. Mas também temos o IPM e temos uma legislação nova que saiu muito recentemente para as PMEs que irá mudar um bocadinho, acredito eu, o cenário daquilo que é alguns custos das PMEs. Elas poderão, de acordo com... E há um draft de regulamento em curso, quero encorajar as PMEs para poderem participar nesta discussão com o IPM, para poder assegurar que aquilo que sejam as suas preocupações estejam lá vincadas. Tem alguns custos que elas poderão, e algumas taxas e impostos que poderão vir a ser reduzidos na importação, na sua operação, por estarem inerentes à sua categoria. Estávamos aqui a falar com o Célio Amid e uma das coisas que nós falamos é o doing business em Moçambique está difícil. O ambiente de negócios também. Isto tem tudo a ver com um custo relacionado à infraestrutura também da operação. E eu quero trazer aqui, porque eu acho que é importante ter estas discussões e ainda que nós estejamos a dizer, ok, elas não irão mudar muito, porque é um processo de advocacia que tem que ser feito. Mas os custos, para quem tem uma unidade de processamento, os custos de energia são elevados. São tão elevados que elas acabam afetando o preço final do produto. E esse preço final do produto não nos torna competitivos. A infraestrutura à volta do acesso ao mercado para chegar e a logística é um desafio enorme. Nós estamos a falar de colocar, sim, num navio para ir, mas todo um processo de colocar lá é um processo caro. Se nós estivermos a falar, por exemplo, com relação a empresas que estejam em Cabo Delgado, eles têm um outro custo inerente. Nós temos aqui a Ecoenergia, que é uma das nossas empresas que está baseada em Chiure, em Cabo Delgado, com todos os desafios inerentes à insurgência, eles têm um desafio de operação difícil e uma realidade também difícil que tem que ser tomada em consideração. Isso acresce também. E depois tem a renda e o hábito de ter as rendas em Moçambique indexadas ao dólar. Então, eu sei, estes temas não se falam, eu vejo aqui o Amid a rir, mas é uma realidade de mercado que nós temos, é uma realidade de mercado que tem que ser considerada nesta fixação de preço, neste processo de competitividade, e eu penso que iremos sim para o intervalo, mas é importante trazermos estes temas de volta ao longo, e gostaria de pedir à Mónica para poder falar mais tarde de alguns destes temas que são desafiantes para terem um preço competitivo no seu produto final. E eu sei que ela irá identificar-se muito com isto, mas desde já vou passar de volta a palavra ao moderador, ao nosso representante. Muito obrigada, Jaime. Obrigado, Úrsula. Eu penso que o que estamos a falar aqui não se esgota numa manhã, nem umas horas, já é um tema para irmos refletindo e debatendo, e penso que merecemos esticar as pernas e molhar a garganta, então vamos fazer uma pausa. Obrigado. Caros participantes online, iremos fazer uma pausa de 10 minutos e retomaremos. Muito obrigada. Queiram ir buscar um café, uma bolachinha, esticar um bocadinho e encontrarmos-nos já. Muito obrigada.